A Bíblia diz, ela tem um tema. Antes eu quero falar com você sobre, o tema é: expulse todas as preocupações para fora. Expulse todas as preocupações para fora. Deixa eu perguntar para você, a preocupação, de quem que é a preocupação? A preocupação é do homem ou é do diabo? De quem que é que você acredita ser a preocupação? Do homem ou do diabo? Eu quero dizer para você que a preocupação ela não é do diabo. Assim como o medo também não é do diabo. É algo que é natural do ser humano. O medo é algo que é natural do ser humano. O que o diabo faz é só simplesmente despertar ele. O medo ele pode atrapalhar a vida de qualquer pessoa, se a pessoa deixar com que ele seja despertado nela. A preocupação também é da mesma forma. E o que fazer quando a preocupação vier? O que fazer quando essa preocupação for despertada nela? É preciso que essa preocupação seja expulsa. É preciso expulsar a preocupação, porque senão ela não sai. A preocupação tem que ser expulsa. Olha o que a Bíblia disse: não se preocupem e nem tenham qualquer ansiedade por coisa alguma, mas em todas as circunstâncias, quer dizer, em qualquer situação e em tudo, pela oração e petição, quer dizer, pedidos definidos. Oração e petição são pedidos definidos. Com ação de graças, continue a conhecer os vossos desejos a Deus. Está vendo? A Bíblia manda orar. Em toda situação, em qualquer situação, a Bíblia manda orar. Ela manda falar com Deus. Ela manda falar com Deus. Olha aí, ó, tá vendo? Você não tem que viver preocupado, querido. Você tem que falar com Deus. Você tem que orar. Quando você ora, você lança fora as preocupações. Expulse as preocupações orando, repreendendo. É desse jeito. A palavra de Deus, querida, ela é bem clara. Ela nos diz para estarmos, ela diz-nos para estarmos ansiosos por nada. Ela é bem clara. Ela nos diz para estarmos ansiosos por nada. Ou seja, você não deve estar ansioso por nada. A Bíblia está dizendo isso. Isso significa não ter ansiedade por nada. Não ter ansiedade por nada. Pelo contrário, em tudo, pela oração e súplica com ação de graça, deve apresentar os teus pedidos a Deus. E se você fizer isso, querido, o resultado vai ser isso, ó. O resultado é a paz. O resultado disso é a paz de Deus. Porque no versículo seguinte a Bíblia fala assim: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha aí. O resultado vai ser de paz, vai ser a paz que vai estar crescendo, aumentando em você. Porque
como cristão, filho de Deus, ele já tem paz excedida nele. O cristão, ele já tem uma paz abundante nele. Tem. Sabe por quê? Porque a paz, ela é o Espírito Santo. O Filho de Deus, aquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu. Quem é o Filho de Deus, apóstolo? Aquele que crê que Jesus Cristo ressuscitou para dar vida eterna a ele. Esse é Filho de Deus. Ele já tem nele a paz excedida, paz abundante. Mas você precisa entender, querido, que situações, adversidades virão na tua vida. O diabo vai trabalhar para que elas batam na tua porta, para que você seja uma pessoa ansiosa, para despertar a ansiedade em você. A ansiedade, ela tem um papel de atrapalhar a vida da pessoa. Quantas pessoas não sofrem porque é ansiosa? Tem gente que vive tomando remédio porque é ansiosa. Tem gente que já viu tudo dar errado na vida deles porque é ansiosa. E eu quero dizer para você que a ansiedade não é do diabo. A ansiedade é algo que é natural do ser humano e que o diabo simplesmente despertou na pessoa. E o que a pessoa tem que fazer? Tem que expulsar fora a ansiedade. E como expulsar fora? Com a palavra de Deus, orando, meditando na palavra, orando, como a Bíblia disse, orando, e você vai expulsar essa ansiedade. E o que vai acontecer? A paz que já é excedida, ela vai predominar, ela vai aparecer na vida da pessoa. Ela vai aparecer na vida da pessoa. Então é preciso fazer isso, querido. A Bíblia, ela está cheia de admoestações, de ensinamentos. Ela está cheia, o que não falta são direções na Bíblia, ensinamentos na Bíblia, para nós não termos em nós, para nós não ter em nós preocupações. Se não pudéssemos ficar sem medo e ansiedade, as Escrituras não nos diria. Você precisa entender que é natural. É natural. É normal que isso aconteça. Tem a tendência de acontecer. Porque se não houvesse, se não tivesse de ficar com medo, de ter medo, de ser ansiosa, a Bíblia não nos diria sobre isso. Ela não alertava sobre isso. Ela não falava. Se ela fala, é porque tem a tendência de acontecer. Poderá ser que aconteça, porque a luta é espiritual e o inimigo, o diabo, para ele conseguir alguma coisa, muitas das vezes ele vai querer despertar algo em você, mexer com algo que tem em você. Ele vai trabalhar e vai mexer com algo que está em você. É assim. Você precisa entender isso. As Escrituras, se fosse assim, as Escrituras não nos diriam. Não nos diriam para não temer ou recusar a ansiedade. Por isso que a Bíblia já está mandando não temer e recusar, expulsar a ansiedade. Por quê? Porque poderá que ela venha. Deus, ele sabe que você poderia viver sem ansiedade. Deus, ele sabe que você poderia viver sem ansiedade, de ataques de pânico e medo. E é por isso que ele disse para você não se preocupar ou ficar ansioso, querido. Ele só te dizes para fazeres o que tens capacidade de fazer. Está vendo? Você está entendendo o que Deus está falando contigo? O que ele está dizendo ele está te dizendo é para você fazer o que você tem capacidade de fazer. Então, querido, para de conquistar o medo.
Para de conquistar, de viver conquistando o medo. Para de viver conquistando a ansiedade na sua vida. É preciso que você, e o único meio é você ter fé na palavra de Deus. É você confiar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque o medo na verdade, que entenda isso, o medo é na verdade a fé na capacidade do inimigo, do adversário de te magoar. A fé na capacidade de tudo o que é negativo. Pare se posicionar contra ti e derrotar-te. Porque é isso que Satanás tem feito. O diabo tem despertado o medo, o diabo tem despertado a ansiedade nas pessoas. Sabe para quê? Sabe para que ele tem feito isso? Tem colocado medo, tem colocado ansiedade para posicionar contra as pessoas. Tudo isso é negativo. Mas ele tem posicionado isso aí contra as pessoas para poder derrotar as pessoas. Para levar elas à derrota, querido. Para te levar à derrota. Pare com esse medo agora mesmo. Pare com essa ansiedade agora mesmo. Expulse isso da tua vida. Porque o papel dela, o diabo despertou ela e você para te derrotar. Para poder te derrotar, querido. Pare com isso imediatamente. Expulse isso daí, essa ansiedade, esse medo. Porque ele está trabalhando exatamente para poder te derrotar. E muitos já foram aqueles que já foram derrotados pela ansiedade, pelo medo. Entenda isso, querido. Assim, para lidar com a aflição, querido, e o medo, é preciso ter fé na palavra de Deus. Você só pode vencer isso indo para a palavra de Deus. Fé no amor de Deus que tem por você. Acredita no amor que Deus tem por você. Vai para a palavra e lute contra isso. Creia na graça de Deus. Creia no poder, na capacidade. Poder e capacidade para te colocar na vida. Creia nisso, confia nisso. Porque o medo, você fazendo assim, o medo é dissipado. O medo é destruído, a ansiedade é destruída à medida que a fé é agitada no teu espírito. Você precisa acionar a sua fé no teu espírito, para que assim possa destruir o medo. Mas você não pode ter fé em você se você não reconhecer a palavra de Deus. É importante isso, porque a Bíblia disse que a fé ela vem por ouvir. Romanos 10:17, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Mediante você vai ouvindo a palavra de Deus, você vai meditando na palavra de Deus, a sua fé vai crescendo. A tua fé cresce. Cresce o conhecimento da verdade. E a palavra de Deus e a verdade te livra do temor. Aí ela te livra do medo. A palavra elimina o medo de você. Expulsa esse medo da tua vida, essa ansiedade da tua vida com a palavra de Deus. João 8,32, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Busque conhecer a palavra de Deus e você vai derrotar o medo, a ansiedade. Você vai derrotar o mal que tenta assolar a sua vida. Faça isso. E uma vez você fazendo isso, querido, então não importa em qual área, o medo está a te atacar. Recuse a se preocupar agora mesmo. Recuse, querido, a viver preocupado agora mesmo. Recuse isso. Descubra a verdade na palavra de Deus sobre a situação e mantenha a sua mente nessa verdade, recusando a ser movido por qualquer informação contrária ou negativa na sua vida, por aquilo que o diabo tem feito chegar. Vai para a palavra de Deus e recuse. Mantenha a sua mente firme na verdade. Firma a sua mente na palavra e exerça a palavra, declare a palavra na sua vida e assim você vai expulsar. Porque a palavra vai mover, vai
vai remover toda informação contrária ou negativa da tua vida. Tá certo? Declare isso na sua vida. Expulse o medo, expulse a ansiedade com a palavra de Deus. Vai para a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra vai destruir isso aí em você. E você vai viver uma vida de paz, uma vida abençoada, tá certo? Essa é a palavra que eu tenho de Deus para o teu coração nessa manhã, no poderoso nome de Jesus. Eu deixo com você essa palavra, segue essa direção e você vai ver que nunca mais o medo, a ansiedade vai atrapalhar a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela vai te livrar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.